O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Depois de lavar os pés dos discípulos, Jesus lhes disse: em verdade vos digo, o servo não está acima do seu senhor, e o mensageiro não é maior que aquele que o enviou. Se sabeis isto e o puserdes em prática, sereis felizes. Eu não falo de vós todos. Eu conheço aqueles que escolhi, mas é preciso que se realize o que está na Escritura. Aquele que come o meu pão levantou contra mim o calcanhar. Desde agora vos digo isto, antes de acontecer, a fim de que, quando acontecer, creias que eu sou. Em verdade vos digo, quem recebe aquele que eu enviar, me recebe a mim, e quem me recebe, recebe aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. À medida que nós vamos, então, nos distanciando da festa da Páscoa, a liturgia já começa a apontar para as festas que encerram esse período, ou seja, a festa da Ascensão do Senhor e a festa de Pentecostes, que agora já começam a ficar bem próximas. E nessa altura da liturgia, nós começamos a ouvir textos no Evangelho, principalmente, que destacam os ensinamentos de Jesus. E à medida que a gente for chegando mais perto ainda dessas festas finais, nós vamos ouvir textos que são verdadeiros testamentos, né? Como que testamentos de Jesus. Jesus parte para junto do Pai, envia o Espírito, mas o que ele quer deixar como testamento para os discípulos daquele momento, os apóstolos e para todos os discípulos de todos os tempos? É o que a gente vê um pouquinho nesse texto do Evangelho de hoje, né? A cena começa depois daquela famosa cena da última ceia e do lava-pés. E o ensinamento de Jesus é: quem recebe um meu mensageiro é a mim que recebe, quem me recebe, recebe aquele que enviou essa pessoa, porque o discípulo não é maior do que o mestre. Então, uma das primeiras lições de Jesus é: todos nós devemos ser servidores. E essa palavra e essa mensagem parece muito romântica, né? É muito bonito falar que nós precisamos ser uma igreja de servidores, uma igreja que serve, discípulos que servem, e olhamos, né, a beleza daquela cena do lava-pés. Só que tantas vezes não nos damos conta de que colocar-se no papel de servo significa, como também ensinou Jesus, ser capaz de renunciar a si mesmo para ganhar a vida, perder a vida para alcançá-la. Porque qual era a situação do servo? Também essa palavra, né? Essa palavra substitui uma outra que a gente já não quer usar muito, né? Que é a palavra... Como é que a gente rezava aquela oração de Nossa Senhora? Eis aqui a serva do Senhor, né? Antigamente era como? Eis aqui a escrava do Senhor. Ou seja, a palavra servo substitui a palavra escravo, que na sua origem significa abrir mão das próprias vontades para colocar-se totalmente submisso à vontade de um outro. Claro que nós não somos servos, escravos de Deus, porque Jesus falou: eu não chamo mais vocês de servos, de discípulos, mas de amigos, né? Então nós somos muito íntimos de Deus. Ele nos trata como amigos, como filhos, não como escravos, não como servos.
Mas o que Jesus está ensinando é, se a gente, diante de Deus, diante do ensinamento de Jesus Cristo, não for capaz de renunciar, inclusive, a si mesmo, não vai entender o que significa ser servidor. Porque tantas vezes pode prevalecer na nossa vida a nossa vontade, não a vontade do outro. Submeter o outro a nós e não o contrário. E aí nós nos desviamos completamente daquilo que Jesus ensinou. Quando ele retira o manto de mestre e se reveste da figura do escravo e diz para os seus discípulos: assim como eu fiz, façam vocês também. Então, sem dúvida, colocar-se nessa perspectiva de servo e de acolher aqueles que servem a Cristo vai ser sempre uma tarefa muito exigente. Especialmente num momento da história onde o culto à pessoa, o culto ao subjetivismo é tão forte, não é? A gente pega as redes sociais, e as redes sociais, no fundo, são, na verdade, o quê? Um culto à pessoa. É uma disputa, talvez até nós aqui, padre, nós aqui, ficamos lá olhando, você faz uma publicação e ainda fica olhando, quantas pessoas curtiram a minha publicação? Você viu aqui? 10 pessoas curtiram a minha publicação, estou brincando. Mas imagina lá, quando a pessoa tem não sei quantas milhões de seguidores, ela se sente, nossa, eu sou o máximo. Olha quanta gente me segue nas redes sociais, olha quanta gente curtiu o que eu publiquei, olha quanta gente deu like nas mais extravagâncias que eu fiz e publiquei nas redes sociais. Então nós vivemos um momento de culto ao individualismo, culto à pessoa. E somos contaminados de alguma forma, quase todos nós por isso. É uma tentação que fica nos rondando o tempo todo, porque parece que se nós não recebemos like dos colegas de trabalho, o like aqui não é só da internet não, mas se a gente não for ali um pouco paparicado por alguém, nós não somos nada. Entramos em depressão, e aí começamos a tomar remédio, e aí começamos a encher as paciências de todo mundo com o nosso mau humor. Por quê? Porque eu não sou notado, porque eu não sou reverenciado, porque eu não sou colocado em cima de um pedestal desse, das imagens dos santos, e já não colocaram uma auréola na minha cabeça, enfim. É uma sociedade um pouco doente da capacidade de abrir mão de si em prol do outro. Então, por isso eu digo, esse nosso tempo, com certeza, é muito mais exigente se nós queremos verdadeiramente nos colocar como servidores, a capacidade de colocar o outro sempre como mais importante do que eu, o outro sempre como mais merecedor da misericórdia, da acolhida, do perdão, da compaixão, do que um caminho contrário a esse. E sem dúvida, se a gente olhar então para a figura de Santa Rita, nós vamos encontrar ali uma mulher que, talvez até por conta de todas as exigências da vida, foi alguém que entendeu que a missão, que o ser discípulo é colocar-se a serviço. Primeiro ela se coloca a serviço dos pais, quando o desejo dela era ser religiosa, mas ela se submete à vontade do pai e da mãe para se casar. Depois ela se submete à escolha de um esposo que não é o que ela queria. Depois há uma certa divergência sobre se esse esposo era ou não era realmente uma pessoa lá não muito acolhedora. Depois, toda a história que envolve a morte do marido e os filhos. E enfim, se submeter à vontade da superiora, da congregação e das outras freiras, para poder realizar aquilo que ela sentia no coração como, sim, um projeto de Deus para a vida dela. E em tudo isso, a capacidade de manter-se sempre fiel a Deus. Sempre fiel a Deus, mesmo quando algumas dessas
coisas que aconteceram com ela eram resultado de injustiças, de maldade, né? De falta de respeito, de falta de amor, de falta de caridade. Então, nela, nós encontramos sim um modelo de discípula, de serva, como Maria e como tantos outros de Jesus Cristo. E claro, né, nesse dia a gente está falando da esperança para as mães, sem dúvida, né, uma pessoa que com essa capacidade de abrir mão da própria vontade e colocar Deus, colocar Jesus Cristo como o único que guiava a sua vida, ser capaz de entender que aquilo que aconteceu com os filhos fazia parte de um projeto que naquele momento ela não compreendia, mas que depois ela entendeu ser um caminho de santificação para aqueles filhos que ela perdeu. Então, uma oração perseverante que tem talvez um resultado que ela não esperava, né, a morte dos filhos, mas que ela entende uma morte que conseguiu elevá-los à santidade. E nisso ela vê também o resultado da sua perseverança na oração. Como tantas outras mulheres que perseveraram na oração e viram seus filhos sendo transformados, modificados. Então, que também as nossas mães, com a intercessão de Santa Rita, inspiradas nela, também não percam a esperança de um dia verem seus filhos vivendo aquela santidade que Deus propõe para todos nós.